Lá o faccionado conversa com Deus. Ali ele vai lá fazer a penitência dele pelo mal que fez. Agora, quando ele for falar com o advogado, ele vai ser gravado. Nunca tive um assalto a banco, nunca tive um assalto a carro forte, nunca tive um novo cangaço, nunca tive um sequestro, nunca tive uma invasão de terra. Porque nós implantamos o maior centro de excelência em inteligência artificial, que hoje está entre as 3 melhores do mundo, entre Estados Unidos, China e Goiás. Eu recebi um estado quebrado, bloqueado no Tesouro Nacional, devendo 6 bilhões e 800 milhões, 11 milhões em caixa, dívidas a saldar com os servidores, em novembro e dezembro, antes de eu receber o governo, e um estado onde pairava o total falta de segurança pública. Eu definia como sendo a Disneylândia dos bandidos. Era a cidade de Goiás. 11 mil carros por ano, principalmente carros a diesel. Caminhonete, ninguém vendia uma caminhonete. Não tinha seguradora. Colapso total na região do entorno, porque Brasília é o maior IDH, a maior renda per capita do Brasil. Então, o comando dali era o Comando Vermelho, o PCC, mais amigos do Estado, eles ocupavam aquela região como sendo base para poder entrar em Brasília. Tanto que Valparaíso era uma cidade que tinha um outdoor lá na entrada da cidade. Eu recuperei esse outdoor, está lá. Você acaba de entrar na cidade mais violenta do país. A entrada em Valparaíso. Bom, esta era uma realidade. Eu tinha que escolher algo que pudesse dar governabilidade. E aí, eu gosto um pouco de história, e você nunca viu em nenhum país democrático onde realmente não prevaleça a ordem. Você não admite a barbárie, você não admite a desordem, você não admite o estado do crime estar acima do Estado Democrático de Direito. Então, baseado nessas regras, foi quando eu cunhei aquele primeiro mandamento meu com todas as forças de segurança. No dia da minha posse eu disse, olha, em Goiás bandido não se cria, ou muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Isso é a ordem do governador Ronaldo Caiado. É isso aí, governador. Exatamente, olha aí. Tá certo? Em Goiás, o bandido muda de profissão ou muda de estado. Isso aqui é exatamente todos os batalhões especializados que nós montamos. Como eu sou cirurgião ortopedista, né? Então nós fizemos também batalhões especializados no setor rural, na nossa área de aviação, também o nosso controle de fronteira, o nosso controle de combate à carga e a integração que nós temos aqui das polícias, a Polícia Penal, aqui a Polícia Civil, desculpa, a Polícia Técnica Científica e também a Polícia Militar. Então, isto aqui são os batalhões integrados que nós fizemos, especializamos e junto a isso nós formamos 1.000 homens na inteligência. E aí nós integramos todas essas áreas de maneira a poder não ter aquela tese de que a operação é de A, a operação é de B. Não, a operação ela é constituída ali dentro daquela sala de controle onde todos estão interagindo, a inteligência com o operacional, com todas as forças de segurança, incluindo aqui em Goiás, tá certo? A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que trabalharam de forma conjunta com todas essas forças de segurança. E aí nós fomos especializando cada vez mais, trazendo formadores, pessoas qualificadas, fazendo cursos e também, ao mesmo tempo, recuperando toda a área de armamento, os mais sofisticados, os mais modernos. Só de helicóptero agora eu comprei 4 helicópteros, 0 bala, um deles com todo o aparato necessário de sensor térmico, de capacidade de identificação, de filmagem, enfim, com todo o nível de precisão. E a minha paixão também por cachorro, eu tenho um batalhão de cães que é o mais eficiente que tem, no sentido de operações com grande quantidade de pessoas. O cachorro sai farejando dentro do ônibus, dentro da rodoviária, ele sai passando com o cachorro e aí você vai desmontando também essa área de pessoas que estão levando droga. Então, essas também são operações integradas que nós temos no Estado. Bom, com isso aí constituído, nós conseguimos fazer algo que é relevante depois disso. Aí você vai me perguntar qual é o pilar que veio aqui em primeiro lugar. Aí, o primeiro lugar, o pilar foram penitenciárias. Aí, essa aí, penitenciárias. Esse aí, Rodrigo, para mim, tá certo?
Você que é um craque, você é operacional, depois nós vamos conversar. Mas a penitenciária, o que acontece? A penitenciária passou a ser, e aí todas as televisões do Brasil mostravam Goiás como sendo um estado onde a operação se dava toda dentro da penitenciária. Ali, as penitenciárias se transformaram em motéis, ali, prostituição explícita, churrascos, ali todo final de semana, droga corria solta, até granada nós prendemos dentro do presídio, armas de todo tipo, telefone celular. Eu costumo dizer que a internet lá, o Wi-Fi lá era melhor do que a do Palácio, tá certo? Para você ver a realidade, isso tudo documentado na realidade de Goiás. Então, é importante que, junto a isso, você veja o seguinte, o que é a função do Estado? É dar proteção a quem está preso. Qual é o mais importante, mais poderoso no Estado? É o chefe da facção que está preso, protegido pelo Estado, mandando matar a pessoa lá fora, e é o cara mais temido. Como é que um policial penal vai atuar se ele é ameaçado? Eu vou mandar matar seu filho, vou mandar matar sua esposa. Então, qual é a condição que tem um policial penal de desenvolver a sua função sendo sua família está ameaçada? E ele sabe que o cidadão manda. Então aí, o primeiro item, onde nós silenciamos as penitenciárias. As penitenciárias foram 100% silenciadas. Ou seja, primeira ordem minha e lei estadual, acabei com toda e qualquer visita íntima faccional. Não existe. Nem audiência com advogado que não seja 100% gravada. Monitoramento ambiental na penitenciária toda. Ali eu monitoro tanto as pessoas que estão trabalhando lá quanto as que estão presas lá dentro. Investir fortemente 17 bilhões de reais em 7 anos, construindo penitenciárias ali de segurança máxima. O máximo de presos, 8 presos por hall de isolamento. De 8 a 8. Certo? Junto com tudo isso aí, nós montamos scanner corporal em todas as penitenciárias. Então hoje você tem uma penitenciária limpa, você não vai ver um telefone, você não vai ver uma arma lá dentro, certo? É o que eu falo. Lá o faccionado conversa com Deus. Ali, ele vai lá fazer a penitência dele pelo mal que fez. Agora, quando ele for falar com o advogado, ele vai ser gravado. E também, se mandar algum recado, eu tenho monitoramento ambiental dentro da penitenciária. Então, este momento foi talvez a maior queda que eu tive em roubo de carga, roubo de propriedade rural, roubo de combustíveis, roubo de supermercado, assalto a banco. Você vê, nós nunca tivemos um assalto a banco depois que eu entrei no governo. 12 tentativas, nenhuma teve sucesso. Ou seja, o pessoal estava monitorado e o pessoal estava lá colocado. Nunca tive um assalto a banco, nunca tive um assalto a carro forte, nunca tive um novo cangaço, nunca tive um sequestro, nunca tive uma invasão de terra. Então, isso aí, a pessoa não acreditava que isso pudesse existir. Então você vê, o depoimento que mais assim, me dá assim, uma satisfação enorme é eu poder ouvir aquela senhorinha, tá certo? Eu acho que eu era governador. Governador, eu passei com meus netos na praça. Governador, eu boto a cadeira na porta da minha casa e fico conversando com a vizinha. Eu pego o ônibus às 4 da manhã e ninguém me bate nem toma meu celular. Olha, eu abro a panificadora de madrugada e eu posso ir com a minha moto tranquilamente e posso chegar lá e posso abrir a panificadora e trabalhar. Eu posso montar minha feira lá, começar a montar minha barraca lá da feira de madrugada, governador. Então isso aí, olha, eu ando com meu celular na rua por todo lado. Então você vê, Mentel, que a pessoa que mais sofre é quem não tem capacidade também de ter carro blindado e nem ter de segurança particular. E para você ter a ideia do quanto foi eficiente em Goiás, para poder você mensurar isso, é o seguinte, as duas indústrias de carro blindado saíram de Goiás, quebraram lá. Não tinha carro blindado para fazer. Segundo, as empresas de segurança pública, segurança privada, também não tinha a quem oferecer serviço. Então são ramos que passaram a não conviver mais no dia a dia da população e a população foi vendo que o Estado é capaz de protegê-la. Os empresários responderam,
Goiás hoje cresce o dobro do Brasil, tá certo? Então você vê Goiás hoje crescendo 4,2%, 4,4%, e o Brasil crescendo 2,3%. Então, isso é o resultado da segurança pública, acrescido no que nós vamos conversar, na educação, nos programas sociais, no resultado da saúde, também na adolescência do meu estado. Então, é algo impressionante, porque a segurança pública, ela não pode ser vista de uma forma fatiada. A segurança pública ela tem que ser vista como uma capacidade de estender a todas as áreas de governo, e aí dando cidadania e condições das pessoas priorizarem ali o que desejam fazer no futuro. Governador, espetáculo, ouvi isso tudo, mas eu tenho uma preocupação. Parece que são ações de um governador. É possível replicar essas ações em 27 estados da federação? Porque eu estou perguntando para o senhor aqui de uma proposta a nível federal, né? Assim, o senhor pretende ser presidente da República e essas ações são ações que deram muito certo em Goiás, eu estive lá, pude presenciar, mas eu consigo convencer cada governador do Brasil a tomar ações parecidas, semelhantes, no mesmo caminho? Bom, você fez uma pergunta que às vezes alguns governadores não queiram responder. Mas qual é o motivo? Qual é a análise real? Veja bem. Aí a gente está conversando. Ele vira e diz: Caiado, eu sou casado, tenho meus filhos, como você. Eu vou sair do governo no máximo em 8 anos. E aí sim, eu vou ficar com todos esses inimigos contra mim? Então você tem que entender que hoje, essa situação hoje, que da mesma maneira o policial se sentia acossado pela postura e pela arrogância da criminalidade, e ele não tinha a quem se recorrer, porque muitas vezes a parte superior estava contaminada. Então, ele também, ele não ia, ele sozinho, ele se sente totalmente inibido. A sociedade se curva, porque se ela vê que a autoridade de cima não tem o pulso forte, ela não tem. A tropa olha para você e diz o seguinte: mas poxa, esse aí que é governador, esse cara aí que eu tenho que bater continência para ele, que é o ato de maior reverência que tem o policial a uma autoridade, sendo que eu sei que esse cara aí está recebendo propina, está envolvido em corrupção, está envolvido em enriquecimento ilícito. Com quem é esse cara para eu poder bater continência para ele? A tropa fica sem movimentar. Sim. Não é isso? Então, quando você fala, olha, se seria fácil chegar... Não é fácil. Mas o que é o meu pensamento na presidência? É de saber o quê? Que eu não tenho nenhuma pretensão de querer saber mais do que as forças policiais dos estados e nos estados. Tá? Ninguém sabe mais do que polícia. Por isso sabe tudo. Por isso sabe quanto é, quem é corrupto, quem é que está recebendo bola, propina, quem é que está... Tudo. Por isso sabe tudo. Tá certo? Então, o que é que você tem que dar como governo federal? Você tem que dar uma estrutura para que você possa dar esse reflexo para o policial. E aí sim, meu amigo, você vai falar, ó, aqui você vai ter, quem é o governador que quer entrar conosco nesse combate? Quem é que quer ter uma estrutura preparada para poder? Vai ter todo o respaldo do governo. Vamos fazer imediatamente aí, substituir aí a Bangu 1, 2 e 3, aí vamos fazer novos penitenciárias todas nesse estilo. Total isolamento de 8 a 8, com scanner, ninguém circula embaixo, tá certo? Com toda essa motivação, monitoramento ambiental, tudo isso, e você vai ver que as coisas já vão começar. Segundo lugar, suporte no fundo penitenciário e no fundo de segurança pública sem contingenciar esse dinheiro todo. Sim. Eu gastei 17 bilhões, o governo federal me mandou 980 milhões em 7 anos. 5% do que eu gastei. 5% do que eu gastei em segurança pública, em armamento, em carros, em presídios, em tudo mais. Bom, agora, como fazer isso? Uma polícia que eu vou buscar os presidentes dos 10 países fronteiriços, vou criar como a Europolícia, uma polícia que tenha liberdade de fronteira, vou buscar, vou reunir com todos os 10 presidentes, tá certo? Vou fazer o que exige máximo em tecnologia. Aí é o salto que nós demos. Aí isso aí já começou em 2023, que foi a inteligência artificial no combate ao crime. Aí foi o salto que nós demos assim, ó.
Aí, acima de todos os outros estados. Por quê? Porque nós implantamos o maior centro de excelência em inteligência artificial, que hoje está entre as 3 melhores do mundo, entre Estados Unidos, China e Goiás. O centro de excelência, hoje, nosso desenvolveu, junto com outros também, a inteligência artificial de combate ao crime, ou seja, são múltiplos dados. Não, a blusa era preta. Não, o carro tinha um batido na traseira. Não, a moto tinha o cara tinha um capacete branco. Aí eu falava assim, bom, e aí o que mais? O final da placa da moto era 13. Aí, então... Eu vi isso funcionando, viu? Posso mostrar isso aqui? Não, pode? Então, pode tocar? Pode mostrar isso aí. Aqui, ó. Uma jovem vendendo café com a mãe na rua. Um bandido atira no rosto dela. Em poucos minutos, esse facínora estava cercado pela Rotan. Em quase todo o Brasil, essa investigação iria durar meses. Lusiânia, 2016. Era uma das cidades mais violentas do mundo, com 167 homicídios em um único ano. Em 2025, esse número caiu para 44 assassinatos. Segundo a PM, uma queda de mais ou menos 60%. E olha que interessante, 22 mil câmeras conectadas a uma inteligência artificial. Câmeras que não só gravam, elas veem, elas analisam em tempo real. Elas leem placas, elas verificam ocupantes e padrões de fuga. E enviam viaturas em poucos segundos. Agora, veja só esses casos. Primeiro caso, do sócio assassinado e corpo jogado numa cisterna, localizado pelo carro da vítima. Caso do ciclista atropelado por motorista bêbado, placa isolada por fragmentos da cena, flagrante. E quem foi o primeiro a apostar nisso? O governo do estado. Inovação em tecnologia e segurança pública não é mais dos Estados Unidos, não é mais de Israel, não é mais da Europa, é do Brasil. Manda esse vídeo para quem ainda acredita que segurança pública não tem solução. E pense bem, eu sempre falo nos meus vídeos que endurecimento das leis verdadeiramente é necessário e urgente no Brasil. Mas é bem verdade que segurança pública não se faz só com cadeia, se faz também com tecnologia. Esse tipo de tecnologia, sinceramente, para agilizar a investigação, facilitar o policiamento extensivo, ele certamente é indispensável. Pense nisso.